após o batismo aqui na igreja. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6. Versículo 1 em diante. Quero agradecer aos irmãos que atenderam o meu pedido de vir no outro horário, e muita gente mudou de horário, graças a Deus, né? Mesmo assim a igreja está cheia, precisamos descer cadeiras, mas muita gente veio de manhã e 5 da tarde. Os cultos estão crescendo, graças a Deus. Josué capítulo 6, versículo 1 em diante. Diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Diga amém, diga graças a Deus. Feche os seus olhos por um minuto, por favor. Nosso Deus e Pai, fala conosco nesta hora, que a Tua palavra, Senhor, nos alimente, que a Tua palavra apenas não chegue aos nossos ouvidos, mas que ela penetre dentro de nós, como uma espada de 2 gumes. Por isso, Senhor, nós abrimos o coração e a mente. Temos ouvido muitas vozes durante essa semana, e algumas vozes estranhas, esquisitas, que perturbam a alma, perturbam a vida, que faz surgir, Senhor, na nossa mente tantos pensamentos negativos, distorcidos, errados, e que pela Tua graça nós temos vencido cada um deles, Pai. Alguns aqui têm sido bombardeados por essas vozes malignas, e nós queremos repreender todas elas, Pai, em nome de Jesus. Mas que esta noite seja uma noite de nós ouvirmos a voz poderosa do Teu Espírito Santo. Por isso, quebra todo impedimento, afasta todo o mal desse lugar, toda oposição contra a Tua palavra, nos livra de inquietações, de mentes vagueantes, de corações desatentos, e nos traz para esse lugar para ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é como derrubar muralhas. O texto que lemos fala a respeito de Jericó,
uma cidade que fazia parte de Canaã, que teria que ser conquistada por Israel. A civilização cananeia não admitia a ideia de se arrepender. E esse povo tinha alguns pecados terríveis, entre eles a adoração de ídolos, perversões sexuais e o sacrifício de crianças. E todos os níveis da sociedade cananeia estava contaminada pelo mal. Se eles não fossem destruídos, poderiam afetar a comunidade do povo de Deus. Desse modo, Deus agiu eficazmente sobre esse problema. O contexto desse texto é a respeito da conquista da cidade, do lugar, da terra prometida por Deus, que era Canaã, uma terra que tinha muito leite, muito mel, muita prosperidade. Mas apesar da promessa, Israel tinha que conquistar essa cidade, conquistar essa terra. E essa conquista passava por Jericó, que tinha um povo extremamente maligno, extremamente perturbado, a ponto de terem sacrifícios de criança como a religião deles. E esse texto narra a primeira grande vitória que Israel obteve na parte ocidental de Canaã. E eu gostaria de hoje compartilhar com vocês como Deus fez isso, como Deus realizou esse milagre. E a primeira coisa sobre o tema que eu quero afirmar para vocês hoje à noite, como derrubar muralhas, a primeira verdade é que você não pode derrubar as suas muralhas. Eu não posso. Quem derruba muralhas é Deus, meu irmão. É Deus que derruba. Mas Deus derruba segundo o plano dele, a estratégia dele. E a mesma estratégia que ele usou para derrubar a muralha de Jericó, ele usa hoje para derrubar a sua muralha e a minha. Muralhas são problemas que estão para além da nossa capacidade de resolver. Muralhas falam de dificuldades que nós não temos como resolver. Nós não podemos derrubar muralhas. Mas aqui o povo de Deus conquistou e viu a sua muralha ser derrubada. Deus fez um grande milagre. Agora, como Deus fez isso? Como Deus fez lá, Ele faz cá. Como Deus fez naquela época, Ele continua fazendo hoje, porque a Bíblia afirma que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo Deus. Agora, pelo amor de Deus, preste atenção, porque esse texto diz que essa muralha de Jericó estava rigorosamente fechada. Era uma grande dificuldade para invadir aquele lugar. Talvez alguns aqui estejam trazendo essa história. Coisas importantes na sua vida estão rigorosamente protegidas pelo diabo. O diabo não quer abrir mão daquilo que você tem buscado. O diabo não quer abrir mão daquilo que você tem pedido, tem orado. E há pessoas entre nós vivendo essa experiência de enfrentar muralhas rigorosamente fechadas, sem brecha nenhuma para você passar por ela e conquistar a sua vitória. Então preste atenção, que Deus te trouxe aqui para te entregar uma palavra, te entregar estratégias, te passar o plano que Ele tem para a sua vida. Mas pelo amor de Deus, aprenda e pratique o que você vai ouvir. Como é que Deus derruba muralhas? Em primeiro lugar, Deus só derruba muralhas quando nós cremos na sua promessa. Diga amém. Amém. Querido, antes de eu receber a minha bênção aqui na minha mão, Deus me fez uma promessa. Se você não entender que começa com uma promessa, logo, logo a sua fé lhe será tirada pelas circunstâncias.
Se você não entender que o reino de Deus funciona do jeito do reino de Deus, logo, logo a sua fé lhe será roubada. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Diga amém. E o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai orar pela nossa família. E você, estou falando em tese, tem um marido alcoólatra. Aí eu vou dizer assim: estenda a sua mão na direção da sua casa para orar pela sua família.